Olá, estudantes do 8º ano, professores e todos que nos acompanham, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix e hoje nós estamos aí dando continuidade à Semana de Estudos Intensivos. E o título da nossa aula é o seguinte, vamos lá, na tela para vocês. Teste de conhecimentos. As habilidades são essas que vocês estão vendo aí, os professores podem printar. No final do slide, gente, eu deixei separado tudo, no caso, as habilidades completas, tá? Na íntegra. É somente aí para os professores terem as referências, saberem quais habilidades que nós estamos trabalhando, tudo bem? Então, vamos lá. Tema da aula, a importância do artigo de divulgação científica, Parte 2. Ontem nós fizemos a primeira parte, hoje segunda parte. Objetivos da aula: analisar tema, explicações e ou argumentos em texto de relevância social, refletir sobre a temática central do texto, artigos de divulgação científica e sobre os elementos utilizados na validação das informações. E também é importante incentivar a leitura de artigos de divulgação científica. Para participar da nossa aula, para moderar e também contribuir, eu convidei hoje o professor Lindenberg Rocha. Ele trabalha, como tutor, ele ajuda aqui os professores nas formações e sempre também que a professora Silene, nós professores temos algumas dúvidas, também, além dos nossos colegas aqui da rede, nós também pedimos auxílio aí do professor Lindenberg. Então, eu vou colocar na tela para vocês primeiro aí um pouquinho da experiência dele, a apresentação do professor e já chamo ele na sequência. Então, vamos lá. O professor Lindenberg, ele é doutor, pelo programa de pós-graduação em estudos, da linguagem, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele também trabalha, como professor no Instituto, de Ensino Superior de Pesquisa, Presidente Kennedy, também no Rio Grande do Norte, e faz parte aí da equipe pedagógica também do seu estado. E agora eu vou falar para ele, falar um pouquinho mais, comentar um pouquinho. E muito bem-vindo, professor Lindenberg, tudo bem? Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou bem, Silene, você está tudo tranquilo? Então, para mim é uma satisfação estar aqui nesta manhã com vocês, discutindo essa temática que é muito importante, é pertinente para a nossa formação, entender a estrutura, a organização do gênero textual, artigo de divulgação científica. E aqui nós vamos estabelecer uma comunicação, uma interação, para aprofundar esses conhecimentos. Tudo bem? Ótimo, professor Lindenberg. Assim também os professores aí do outro lado também irão participar, tragam as contribuições dos alunos e junto com o professor Lindenberg também iremos fazer essa troca porque é muito importante. Então vamos lá, para aí os alunos e nós interagirmos no primeiro momento, tem uma enquete, tem pergunta, é lógico, aí na tela para vocês. Então, alunos, professores, tragam aí, qual a importância do artigo de divulgação científica? Eu vou dar 1 minuto e meio porque eu quero que vocês coloquem em detalhes para que serve esse texto, como que ele funciona e qual a sua importância. 1 minuto e meio.
Olha, professor Lindenberg, os professores colocaram assim, ó, o artigo de divulgação científica é importante para orientar para a vida. Achei interessante. E muitos professores aqui dando bom dia, né? Falando ótima aula, desejando uma ótima aula, interessante. Professor Lindenberg, fala para nós então, por favor, qual a importância desse gênero? O que nós podemos fazer? Por que ele é tão importante assim? Então, vamos lá. Então, acredito que os professores foram bem assertivos, né, quando trouxeram essa ideia de que o gênero, né, textual, artigo e divulgação científica é para a vida, é no sentido mesmo de destacar essa funcionalidade, né, a funcionalidade desse gênero textual, no sentido de que ele é utilizado para divulgar, né, divulgar e popularizar, digamos assim, publicizar, né, determinadas temáticas, né, tratadas na academia, né, por exemplo. Então, geralmente nos artigos de divulgação científica nós vamos encontrar temáticas diversas, né, são os mais variados assuntos, as mais diferentes áreas de conhecimento, seja das ciências humanas, seja das tecnologias, das ciências da saúde, tá? Mas de uma forma, sabe, Silene, muito simplificada, é uma forma simples, né? É uma forma que a linguagem ela consegue alcançar o maior número de pessoas, né, possível. Então, essa é uma das grandes características do artigo de divulgação científica, diferentemente do artigo científico. Tá? O artigo científico é aquele gênero textual que ele é produzido na academia para finalidades bem específicas, para finalidades acadêmicas, né? E aí esse gênero vai circular em periódicos específicos, né? Em revistas especializadas da área e é destinado a um público, né, especializado. Especializado em que sentido? É o público que compartilha daqueles conhecimentos. Tá? Então, nós temos, por exemplo, no artigo de divulgação científica, a diferença, né, é que esses textos eles são produzidos para atingir o público de um modo geral, né? O público de todas as áreas, para que o público em geral tenha consciência, tenha ciência, né? E tenham acesso aos determinados saberes, né, que circulam socialmente. Então, por essa razão, né, o artigo de divulgação científica, por ter esse teor, né, informativo e formativo também, tá? Ele é muito importante para nós, né, principalmente para nós que estamos estudando, estamos construindo repertório, né, estamos assimilando novos saberes. Então, é muito interessante, né, estudarmos, analisarmos, entendermos essa organização, né, textual do artigo de divulgação científica para que a gente tenha a possibilidade de entender melhor e até de produzir, né, até de escrever algo sobre os temas aí de nossos interesses, tudo bem? Então, Silene, eu acho que você pode dar continuidade, né, à aula, e a gente aqui vai conversando um pouco mais sobre esse gênero, né, que ele é bem interessante, bem legal para todo mundo. Muito bem, professor. Então, eu coloquei na sequência aí esse conceito, né, conceituei para facilitar e também fechar esse modo e tudo que você explicou. Então, vamos lá, colocar aí na tela para vocês e vou fazer a leitura, porque é uma semana de retomada. Então, só para lembrá-los, né, o gênero de divulgação, artigo de divulgação científica, né, ele tem como objetivo de transmitir conteúdos de natureza científica com o propósito de ser claro, né, de divulgar os saberes científicos à população de modo geral. Então, assim, ele possui algumas características específicas e nós vamos ver algumas delas. Por exemplo, eu coloquei que a impessoalidade, né, é impessoal, ou seja, ele não traz ali a referência, o posicionamento de quem está escrevendo, e sim ele baseia em fatos, ele traz ali a opinião, as pesquisas de alguém sobre aquele assunto. Então, não é a sua opinião. Nós comentamos, até de acordo com o pedido do professor, no final, na conclusão do seu artigo de divulgação científica, ele pode, né, ter até essa parte de você colocar a sua opinião sobre aquele contexto, mas com base em tudo que você já falou até ali. Ele utiliza uma linguagem formal,
Utilizamos também o verbo na terceira pessoa do singular, tá bom? Aí na sequência aí sobre a estrutura, a forma, né? Então assim, nós temos no primeiro parágrafo, logo na introdução, normalmente, né, você tem que fazer aquela abordagem de colocar ali sobre o que você vai falar, como você vai falar, qual a ideia central que vai ser abordada. Aí depois você vai desenvolvendo a estrutura dele, colocando dados, comparações, dados estatísticos. Nós comentamos em uma aula que o artigo de divulgação científica, ele também pode ser híbrido, ou seja, colocar imagens e também colocar a parte da pesquisa, na parte escrita. Então, imagens que ajudam a ilustrar e facilitar o entendimento, tudo bem? Pode ser híbrido. Na sequência, a conclusão, você vai falar os que os cientistas, os pesquisadores falaram sobre aqueles assuntos. E você vai fechar ali colocando o que você já havia mencionado na ideia central ali no início. Tudo bem? Então, lembrando, trechos dessas referências eu peguei do caderno Aprender Sempre e outro trecho eu peguei do site Toda a Matéria, tudo bem? Então, tá lá. Aí tem para vocês as referências. Aí na sequência, então, não se esqueça, na hora do seu título, você vai colocar o título também relacionado. O título tem que ter relação com o que você está falando. Não adianta fazer um artigo de divulgação científica sobre um tema e na hora você coloca um título que foge aí do contexto. O subtítulo não é obrigatório, mas ele sempre acrescenta informações e dá dica aí para as pessoas terem interesse em ler seu texto, tá? Os professores também, se estiverem contribuindo alguma coisa aqui, podem mandar que nós iremos falar. Na sequência, eu preparei um quiz. O professor Lindenberg, você gostaria de comentar alguma coisa, algo mais sobre a questão da estrutura, o gênero, qual a facilidade e principalmente para os alunos, né? Como que eles podem fazer essa pesquisa escolar? Esse artigo facilita a escola, como a escola, o professor pode contribuir nesse contexto? Olá, Silene, vamos lá. Então, assim, primeiro, né, para escrever o artigo de divulgação científica, precisamos definir o que é que nós vamos escrever, sobre que temática nós vamos escrever, tá? Então, é muito interessante que esse recorte seja feito, é muito interessante que seja reconhecido a temática que vai ser abordada, né? E a partir disso, o estudante fazer a pesquisa, né, em diferentes fontes confiáveis, tá? Fontes que nós tenhamos a certeza de que aquelas informações, aqueles saberes que estão ali são confiáveis, que a gente pode, por exemplo, se apropriar deles para construir a nossa produção. Então, o primeiro passo é fazer um recorte, né? Saber qual é o tema que eu vou escrever, e aí fazer uma pesquisa, selecionar materiais. Esses materiais hoje, com o auxílio da internet, nós conseguimos, né, acessar materiais de boa qualidade, de fontes fidedignas, né, para a produção dos nossos textos, e a partir disso a gente vai fazer a pesquisa, vamos anotar, vamos trazer os elementos, né, essenciais desse conteúdo que nós estamos estudando, e aí nós vamos planejar o nosso texto. Tá? E aí a gente começa a fazer esse planejamento, né, pensando em um texto com um começo, com um meio e um fim, né? Ou seja, com uma introdução, com um desenvolvimento e com uma conclusão, tá? E aí nesse contexto nós vamos fazer o quê? Nós vamos produzir o nosso texto, né? O nosso projeto de dizer, e aí a gente vai recorrer a diferentes recursos, né? Para textualizar. Vamos recorrer a vários processos de textualização para organizar esse texto. Um dos processos de textualização, né, que é muito importante no artigo de divulgação científica, é justamente a inserção, o gerenciamento das vozes, né, digamos assim. O que é esse gerenciamento das vozes, pessoal? O gerenciamento das vozes é o momento que a gente traz o discurso, a fala de um especialista, de um cientista, de uma pessoa que tem uma autoridade, né, naquele assunto que eu estou pesquisando, para reforçar, para atestar as informações que eu estou trazendo ali no artigo científico. E por que é que isso é importante? Né? Porque, na verdade, nós estamos trabalhando com
a ciência, com os dados que são produzidos, né, na academia, fora da academia, tá? E que circulam socialmente, que a gente precisa desse recurso, né? A gente precisa de sustentar nossos posicionamentos a partir de pessoas que estudam o assunto, que estudam a temática, tá? Então, nesse sentido, é bem interessante pensarmos nesses processos de organização textual. Então, em relação à questão da produção, se você faz uma pesquisa bem feita, se você se dedica ao momento da pesquisa, né, sobre esse assunto que você vai escrever, você terá, com certeza, êxito na produção textual do seu artigo, né, de divulgação científica, tá? E pensando também muito nas questões que você trouxe, professor, né, a questão dos verbos, né, buscar aí essa questão de ser o mais impessoal possível, né, na escrita desse texto, tá? Demarcar muito bem a introdução, qual é o tema que você vai escrever, o desenvolvimento é como é que esse conteúdo se desdobra e como é que ele conclui, tá? Então, você trouxe aí dicas bem importantes, dicas valiosas para a produção textual do artigo de divulgação científica. Olha, professor Lindenberg, todas as informações que nós passamos agora, eles têm condições de responder o nosso quiz aqui. Então, chegou o momento aí de vocês responderem. Então, é assim, tem uma pergunta, uma afirmação, e vocês vão colocar se a afirmação é verdadeira ou falsa. A primeira apareceu no começo da aula aí, mas tudo bem, eu vou só comentar para vocês verificarem como que é fácil. Ó. A primeira questão que apareceu para vocês foi a seguinte: a linguagem em um artigo de divulgação científica é informal, desprovida de termos técnicos? Então, vocês teriam que colocar aí, tem um tempo, verdadeira, essa informação é verdadeira, é falsa? Aí aparece, eu já vou colocar a resposta para vocês e vou explicar o porquê. Então, vamos lá, essa primeira a resposta é falsa. Por quê? A linguagem em um artigo de divulgação científica, ela é formal e aparecem, sim, muitas vezes termos técnicos, tudo bem? Só que eu mencionei até em uma aula. Na sequência que aparece aquele termo técnico, vem uma explicação. Por exemplo, se é uma planta, o nome técnico, o nome da planta e o nome da pesquisa, e na sequência a explicação de uma maneira mais, vamos dizer assim, acessível à população. Então, ficou fácil aí. Então, a resposta é sempre o texto tem que aparecer numa linguagem formal. Agora, a segunda questão. Essa aí vai aparecer na tela, vou fazer a leitura, farei a leitura e vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso. Tudo bem? Então, vamos lá. A segunda questão é a seguinte: o artigo de divulgação científica precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu acho que é fácil. Produção, libera aí, por favor. Vamos ver se eles conseguem. Vamos lá, verificar aqui as respostas. Olha, vamos lá. 93% das pessoas, aí os estudantes, professores, colocaram que sim, essa questão é verdadeira. O artigo de divulgação científica, ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Professor Lindenberg, e se eu colocar só introdução, não é um artigo de divulgação científica? Como assim? Vamos lá, né, pessoal? Então, assim, de fato, o texto, né, a textualização, a textualidade, né, do artigo de divulgação científica precisa, sim, ter essa introdução, tá? Que é justamente quando nós vamos situar o tema que nós vamos discutir. O desenvolvimento é o desdobramento desse tema, onde nós vamos trazer exemplos, onde nós podemos trazer dados estatísticos, onde nós podemos trazer a voz do especialista, né? E a conclusão é quando você vai fechar, finalizar o seu texto, né? Trazendo aí a ideia, né? Uma ideia de forma a concluir, a finalizar o que você está discutindo. Então, é necessário ter essa introdução, desenvolvimento e a conclusão. Se, de fato, você faz o texto somente com a introdução, o artigo de
divulgação científica, faltará elementos para caracterizar esse gênero. E o seu leitor, ele com certeza vai perceber a ausência desses elementos e, na verdade, esse leitor não vai reconhecer esse texto como um artigo de divulgação científica. Ok, muito obrigada, professor Lindenberg. Então, aí na tela para vocês, vou colocar a resposta, ou as respostas aí. Então, o artigo precisa ter todas as etapas, não somente uma. Aí, na sequência, a próxima pergunta, vamos lá. Artigo de divulgação científica, ele tem a mesma finalidade de um artigo científico? Olha, presta atenção nesse detalhe. Artigo científico e artigo de divulgação científica. Eles são as mesmas coisas, têm a mesma finalidade? Então, aí na tela, verdadeiro ou falso? Vamos lá. A Procilene pulou para o slide 5, mas na verdade era o terceiro. Eu vou ler aqui então a questão. No slide então que tem a pergunta 3 é a seguinte: é comum nos artigos de divulgação científica aparecer os termos comparações, dados estatísticos, relações de causa e efeito? Então, no artigo de divulgação científica aparecem? Sim, eu até mencionei um pouquinho na aula. No artigo de divulgação científica sempre aparecem essas questões aí, tudo bem? Então, assim, é importante, até falei da questão de ser híbrido, né? Já que é para facilitar o entendimento da população de modo geral, essas ilustrações são bem-vindas no nosso artigo, tudo bem? Agora sim, acredito que a quarta entra corretamente aí. Quarta, somente quem lê artigos de divulgação científica são os pesquisadores, doutores e professores? Somente esse público é destinado, somente esse público são as pessoas que leem artigos de divulgação científica? Então, na tela para vocês. Vamos ver se aparece aqui os resultados. Bom, somente em quem lê artigo de divulgação científica são pesquisadores? São doutores? São cientistas? Aqui a resposta, acho que eles ficaram na dúvida. Vamos lá, professor Lindenberg. 75% colocaram como falso e alguns colocaram como verdadeiro. Somente quem lê esse tipo de artigo são os professores, cientistas? Como que é? Olá, Silene. Então, mais uma vez aqui retomando, não. Na verdade, o artigo de divulgação científica, né, ele é destinado para o público em geral, né? A gente inclui aí os professores, os cientistas, os pesquisadores, doutores e também o público de modo geral também tem acesso ao artigo de divulgação científica, né? Então, é um texto que é produzido para a comunidade de modo geral, tudo bem? Sim, talvez, então vamos retomar aqui. As respostas são legais, gente, vocês conseguiram. Sim, a resposta é falso, porque o artigo, como o professor mencionou, o artigo ele é para o público em geral, então os professores e também cientistas, mas ele tem uma linguagem específica, então aquela questão da acessibilidade, de facilitar. Então, assim, vocês foram muito bem aí nas respostas, facilitaram e ficou bacana. Agora, na sequência, eu não sei se a questão já foi, vou colocar aqui. Falso, muito bem, vocês foram ótimos.
Essa questão já apareceu na tela e foi a seguinte, nós até mencionamos. O artigo de divulgação científica tem a mesma finalidade? Não. Um é para um público específico, tá? Aí sim que entra essa questão. Se for só o artigo, ele já tem uma linguagem que são de cientistas para cientistas, entenderam? Quando é só artigo, artigo é de cientista para cientista. Já o de divulgação, o objetivo é ampliar, que mais pessoas tenham acesso àquela informação. Até porque, principalmente na área das ciências, tecnologias, se nós não tivéssemos acesso, facilitaria, ou melhor, dificultaria muito, né, termos muitas informações. E a próxima pergunta aí na tela. Qual é o propósito, né? O propósito de um artigo de divulgação científica é propagar saberes? Então, acho que esse aí eu vou deixar já a resposta na tela, que nós não teremos muito tempo, mas sim, é verdadeiro, porque nós pensamos em deixar a população, de modo geral, tendo acesso a todas as informações. Aí chega a parte do mão na massa, eu quero que vocês, por favor, pesquisem aí sobre a importância de estudar ou de fazer esse artigo de divulgação científica. Nós temos aí, quando você terminar, mande aí para o seu professor, pede para ele verificar como ficou o seu artigo de divulgação científica. Se você quiser também, marque a gente nas redes sociais, envie lá. Professor Lindenberg, muito obrigada, tá? Valeu pela participação. Professores aí também do outro lado, muito obrigada. Quer falar alguma coisinha, Pro? Eu que agradeço, tá, a participação. Eu acredito que a aula foi muito diretiva, muito produtiva, e que vocês tragam esses conhecimentos dessa aula de hoje para potencializar a produção do texto, né, a escrita desse artigo de divulgação científica. Escolha um tema bem interessante e produza um texto, tá? Então é isso. Bom dia a todos. Tchau, tchau, povo. Meu 8º ano.